Exercício 13, encontre f' de x, onde f de x é a raiz quadrada de 4 mais raiz de 3x. Então, esse é um exercício que vamos usar essa forma de derivação conhecida. A derivada da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, esse é um exercício de regra da cadeia, porque para o cálculo de f' de x, vamos ter que calcular a derivada de uma composição, composição das funções raiz quadrada de x com a função 4 mais raiz de 3x. Então, usando a regra da cadeia e a fórmula de derivação da raiz de x, temos que a derivada daquela raiz ali é 1 sobre 2 vezes a raiz, e o argumento é 4 mais raiz de 3x. E por causa da regra da cadeia, temos que multiplicar pela derivada do argumento, pela derivada de 4 mais raiz de 3x. Agora vamos usar mais uma vez a regra da cadeia para calcular esta derivada. É a derivada de 4 mais raiz de 3x, é a derivada de 4, que é 0, mais a derivada da raiz de 3x. Esta, então, vamos usar mais uma vez a regra da cadeia. Então, temos aquele termo que já estava ali, 1 sobre 2 raiz de 4 mais raiz de 3x, que está multiplicando. Então, agora a derivada da raiz de 3x é 1 sobre 2 raiz de 3x vezes a derivada do argumento, que agora é 3x, então vezes a derivada de 3x. Derivada de 3x é 3, então eu posso escrever isso como 3 sobre 4 vezes raiz de 3x vezes a raiz de 4 mais a raiz de 3x. E essa é a nossa resposta. Exercício 27. Encontre dy dx, onde y é x ao cubo vezes o seno ao quadrado de 5x. Então vamos calcular a derivada deste produto, um produto da função x ao cubo pela função seno ao quadrado de 5x. Então, primeiramente, vamos aplicar a regra do produto. Então, a primeira função, x ao cubo, vezes a derivada da segunda função, que é o seno ao quadrado de 5x, mais a segunda função, que é o seno de quadrado de 5x, vezes a derivada da primeira função, que é o x ao cubo. Agora, a derivada de x ao cubo, essa é fácil, essa é 3x2. Esta outra derivada é que vai necessitar da regra da cadeia, a derivada do seno ao quadrado de 5x. Então, vamos calcular essa derivada separadamente. Então, agora vamos observar que eu tenho aqui um quadrado, não de x, mas um quadrado de uma função mais complicada que x, é a função seno de 5x, que está sendo elevada ao quadrado. Então, a derivada de um quadrado, a derivada de x ao quadrado é 2x, mas a derivada do quadrado do seno de 5x não é simplesmente 2 vezes o seno de 5x, mas é 2 vezes o seno de 5x vezes a derivada do seno de 5x. Isso pela regra da cadeia. Então, usamos a regra da cadeia aqui e vamos ter que usá-la mais uma vez, porque para calcular a derivada do seno de 5x, que precisamos ali, vamos ter que usar a regra da cadeia mais uma vez, porque aí eu tenho a composição da função seno de x com a função 5x. Então, a derivada do seno de 5x será a derivada do seno, que é o cosseno, então cosseno de 5x, vezes a derivada de 5x, que é 5. Então, vamos escrever isso. Então, vamos aplicar a regra da cadeia naquele termo ali. Então, eu vou ter 2 vezes o seno de 5x, aquele termo que já estava ali, multiplicando, então, a derivada do seno de 5x, que é cosseno de 5x, vezes a derivada de 5x, pela regra da cadeia. Derivada de 5x é 5, então 5 vezes 2, 10, seno de 5x vezes cosseno de 5x. Então, essa é a derivada da função seno ao quadrado de 5x, que estava faltando ali, para completarmos a conta. Então, agora vamos voltar à conta original, lá em cima, e substituir essa derivada do seno ao quadrado de 5x por esse termo 10 vezes seno de 5x cosseno de 5x. Então, ali multiplicando por x ao cubo, eu vou ter 10x ao cubo, seno de 5x vezes o cosseno de 5x, mais aquele outro termo lá, que é 3x2 vezes
seno ao quadrado de 5x, e essa é a resposta. Exercício 45. Encontre a equação da reta tangente ao gráfico da curva y igual a secante ao cubo de π sobre 2 menos x, no ponto x igual a menos π sobre 2. Então vamos calcular o valor da função coordenada y do ponto de tangência, ou seja, o valor da função no ponto menos π sobre 2. Então y de menos π sobre 2, a função está definida ali como sendo a secante ao cubo de π sobre 2 menos x, então substituindo o x por menos π sobre 2, fica secante ao cubo de π sobre 2 menos π sobre 2. Então fica secante ao cubo de π sobre 2 mais π sobre 2, que é π, né? Secante ao cubo é 1 sobre cosseno ao cubo de π, o cosseno de π é menos 1, então fica 1 sobre menos 1 ao cubo, que é menos 1. Então a equação da reta tangente no ponto x igual a menos π é y menos a coordenada y do ponto de tangência, que é menos 1, sobre, que é y de menos π sobre 2, sobre x menos a coordenada x do ponto de tangência, que é menos π sobre 2, igual a derivada y' do ponto em questão, né? X igual a menos π sobre 2. Então, observando que y de menos π sobre 2 é menos 1, então fica ali y mais 1 sobre x menos menos dá mais, π sobre 2, igual a derivada de y no ponto menos π sobre 2. Então o que necessitamos agora é calcular essa derivada, que é o coeficiente angular, a inclinação da nossa reta tangente. Então vamos calcular a derivada num ponto x qualquer e depois substituir x por menos π sobre 2. Então a derivada da secante ao cubo de π sobre 2 menos x, e aí necessitamos da regra da cadeia, porque eu tenho a potência 3 da função secante de π sobre 2 menos x. Então a derivada dessa função será, pela regra da cadeia, 3 vezes a secante ao quadrado de π sobre 2 menos x, vezes, então usando a regra da cadeia, vezes a derivada da secante de π sobre 2 menos x. Então agora vamos usar a regra da cadeia mais uma vez, porque eu tenho que derivar dali uma outra função composta, a secante de π sobre 2 menos x. Então, usando mais uma vez a regra da cadeia, a derivada da secante é ela própria vezes a tangente. Então, como o argumento é π sobre 2 menos x, teremos 3 vezes secante ao quadrado de π sobre 2 menos x, que é aquele termo que já está lá fora, vezes secante de π sobre 2 menos x, vezes tangente de π sobre 2 menos x, vezes a derivada da expressão π sobre 2 menos x. Então está aí, usando o fato então que a derivada da secante de x é ela própria, né, a secante de x, vezes a tangente de x. Então a única derivação que eu tenho que fazer agora é a derivada da constante π sobre 2 menos x, isso é 0 menos 1, que dá menos 1, então multiplicando por menos 1 e simplificando a expressão, eu tenho secante ao quadrado vezes secante do mesmo argumento, fica secante ao cubo, então eu vou ficar com menos 3 secante ao cubo de π sobre 2 menos x vezes a tangente de π sobre 2 menos x. Então no ponto menos π sobre 2, essa derivada vai ficar então menos 3 secante ao cubo, substituo x por menos π sobre 2, então fica menos π sobre 2 menos menos π sobre 2, o argumento da secante ao cubo, e o mesmo argumento para tangente. Então esse π sobre 2 menos menos π sobre 2 fica igual a π, né? π sobre 2 mais π sobre 2, então eu fico com menos 3 secante de π vezes a tangente de π, né? Secante ao cubo de π, perdão, vezes a tangente de π. A secante ao cubo de π nós havíamos calculado lá em cima, esse é menos 1, e a tangente de π é 0, né? Então eu fico com menos 3 vezes menos 1 vezes 0, que dá 0. Então esse é o valor da inclinação
da reta tangente. Então, reta tangente no ponto x igual a menos π sobre 2, y mais 1 sobre x mais π sobre 2 igual a zero, né, que é o valor da inclinação. Então, a reta tangente fica nessa forma, y mais 1 igual a zero, ou y igual a menos 1, a reta horizontal passando pelo ponto com coordenada y igual a menos 1. Exercício 49. Encontre a equação da reta tangente ao gráfico da curva y igual a x² vezes a raiz de 5 menos x2 no ponto x igual a 1. Então vamos iniciar calculando a coordenada y do ponto de tangência. A coordenada x nós já temos, foi fornecida no enunciado, se é x igual a 1. Então vamos calcular a coordenada y, que é y de 1, substituindo x por 1, a definição da função, então fica 1 ao quadrado vezes a raiz de 5 menos 1 ao quadrado, a raiz de 4, que é 2. Então a equação da reta tangente no ponto x igual a 1 é y menos a coordenada y do ponto de tangência sobre x menos a coordenada x do ponto de tangência, que é 1, igual à derivada do ponto, no ponto 1, né? Y' de 1. Então temos que y de 1 é igual a 2, acabamos de calcular isso, então temos a equação da reta tangente nesse formato aí, y menos 2 sobre x menos 1 igual a derivada no ponto x igual a 1. O que necessitamos agora é calcular essa derivada no ponto x igual a 1. Para isso, vamos calcular então a derivada num ponto x qualquer e depois substituir x por 1. Y' de x é a derivada então da função y, que é x² vezes a raiz de 5 menos x2. Temos aí um produto de duas funções, x² vezes a raiz de 5 menos x2. Vamos usar então a regra do produto e escrever essa derivada então como x² vezes a derivada da raiz de 5 menos x2 mais a raiz de 5 menos x2 vezes a derivada de x². A derivada de x², essa é fácil, essa é 2x. E a derivada de raiz de 5 menos x2, essa aí necessita da regra da cadeia, porque aí temos uma composição da função raiz quadrada de x com a função 5 menos x2. Então vamos calcular essa separadamente, essa derivada, depois a gente volta ali para completar a conta. Então vamos calcular a derivada da raiz quadrada de 5 menos x2. Vamos usar então a regra da cadeia. Além disso, vamos usar que a derivada da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então a derivada da raiz de 5 menos x2 é 1 sobre 2 raiz de 5 menos x2, multiplicado então pela derivada do argumento, né? A derivada do radicando, derivada de 5 menos x². Essa derivada é a derivada de 5, que é 0, menos a derivada de x², que é 2x. Então, essa derivada é menos 2x. Então, substituindo ali e já simplificando o 2, né, fico com menos x sobre raiz de 5 menos x². E essa é a derivada que estava faltando lá na conta lá de cima. Então, vamos substituir lá em cima e temos aí a expressão de y' de x, então como menos x² vezes x sobre raiz de 5 menos x2 mais a raiz de 5 menos x2 vezes 2x. Completando a continha, então fica menos x ao cubo sobre raiz de 5 menos x2 mais 2x vezes raiz de 5 menos x2. Então essa é a expressão da derivada de y num ponto x qualquer. Nós precisamos da derivada no ponto x igual a 1, então basta substituir x por 1, nessa expressão fica menos 1 ao cubo sobre a raiz de 5 menos 1² mais 2 vezes 1 vezes a raiz de 5 menos 1 ao cubo, então menos 1 sobre a raiz de 4 mais 2 raiz de 4, sobre menos 1 mais 4 que dá 7/2, então esse é o valor da inclinação da nossa reta tangente, 7/2. Então, substituindo 7/2 por y' de 1 lá na fórmula da equação da reta tangente, temos então
nossa reta tangente no ponto x igual a 1 é y menos 2 sobre x menos 1 igual a 7/2, né, que é a inclinação dela. Né? Então podemos escrever isso como y menos 2 igual a 7/2 vezes x menos 1. E isolando y, então y igual a 7x sobre 2 menos 3/2, e essa é a equação da reta tangente. Exercício 73. Seja a função f de x definida como sendo x vezes seno de 1 sobre x, se x for diferente de zero, e f de x assume o valor zero se x for igual a zero. Item A, então, mostra que a função f é contínua em x igual a zero. No item B, mostra que f' de zero não existe, então ela não é diferenciável em x igual a zero. No item C, encontre a derivada da função f' de x para x diferente de zero. E no item D, determine se o limite da f' de x para x tendendo a zero existe. Vamos então à solução do item A. Vamos mostrar que a função f é contínua no ponto x igual a zero, ou seja, que o limite da f de x quando x tende a zero é igual à função f, o valor da função no ponto zero, que é dado como sendo zero, né, por definição. Então vamos ter que mostrar que o limite da função f de x quando x tende a zero é zero. Vamos observar que o módulo da função f de x, se x for diferente de zero, é o módulo da expressão x vezes o seno de 1 sobre x. Isso então é o produto dos módulos, então fica o módulo de x vezes o módulo do seno de 1 sobre x. Mas o módulo do seno de qualquer argumento, o módulo do seno de u, é menor ou igual que 1 para todo u. Então o módulo do seno de 1 sobre x é menor ou igual que 1. Então aquela expressão ali fica menor ou igual que o módulo de x vezes 1. Que é o módulo de x. A consequência, então, desse argumento é que provamos que o módulo da f de x, que é sempre maior ou igual que zero, porque é um módulo, né, ele é menor ou igual que o módulo de x. Então, o módulo da função f de x é sempre menor ou igual que o módulo de x. Então, usando o teorema do confronto, então, nós vamos observar que o limite para x tender a zero, para x tendendo a zero, da constante zero, né, porque o módulo de x está entre zero e o módulo da f de x está entre zero e módulo de x. Então, o limite de zero é zero, obviamente. E o limite do módulo de x, quando x tende a zero, esse é o módulo de zero, que é também a zero. Então, o teorema do confronto ele pode ser usado para mostrar que o limite do módulo da função f de x, quando x tende a zero, é zero. Porque a função módulo de f de x está entre zero e módulo de x. Se o limite do módulo da f é zero, então o limite da função f, quando x tende a zero, deve ser zero. Observando que o valor da função f no ponto zero é igual a zero, lá na definição da função, né? Então esses dois números aí coincidem. Então temos o valor da função no ponto zero igual ao limite dela quando x tende a zero, então a função é contínua no ponto x igual a zero. No item B, vamos mostrar então que a derivada no ponto zero não existe, então que a função não é diferenciável no ponto x igual a zero. F' de zero, por definição, é o limite quando h vai a zero da expressão f de 0 mais h menos f de 0 sobre h. Então eu tenho que f de 0, pela definição da função, né, lá em cima, na definição da função, ela é definida como sendo zero se x for zero. Então esse limite, quando h vai a zero, fica simplesmente f de h sobre h. Então, observando que quando h é diferente de zero, então a função f de h é definida como sendo h vezes seno de 1 sobre h. Então esse limite fica h seno de 1 sobre h dividido por h. Então posso simplificar o h, então eu fico simplesmente com esse limite quando h tende a zero. Limite quando h tende a zero da função seno de 1
sobre h. Mas esse limite é conhecido, esse limite não existe, né? Está aí o gráfico da função seno de 1 sobre x. Essa é uma função que oscila cada vez mais rápido à medida que o x se aproxima de zero, tanto à direita quanto à esquerda, oscilando entre os valores menos 1 e 1, assumindo todos esses valores sem se aproximar de nenhum número real. Então esse limite não existe, consequentemente a derivada da função f no ponto zero não existe. No item C, vamos encontrar f' de x, a derivada da função f, no caso de x ser diferente de zero. Lembrando que então a nossa função é definida assim. Para x diferente de zero, ela é x vezes o seno de 1 sobre x, e ela é igual a zero se x for igual a zero. Então, se x for diferente de zero, a derivada que queremos calcular, então, é a derivada do produto de x por seno de 1 sobre x. Então, porque nossa função é definida assim, né? X vezes o seno de 1 sobre x, se x for diferente de zero. Então, pela regra do produto, isso vai ficar x vezes a derivada do seno de 1 sobre x, mais o seno de 1 sobre x, vezes a derivada de x. A derivada de x é 1, enquanto que a derivada do seno de 1 sobre x, essa eu preciso da regra da cadeia para calcular. Então, vamos calcular aqui a parte derivada do seno de 1 sobre x, é uma composição da função seno de x com a função 1 sobre x. Então, pela regra da cadeia, derivada da função composta, então fica a derivada do seno é o cosseno. Então vai ficar o cosseno de 1 sobre x vezes a derivada de 1 sobre x. A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Lembrando como calculá-la rapidamente aqui. Derivada de 1 sobre x. 1 sobre x eu escrevo como x na menos 1. Então a derivada de x na menos 1 é menos 1 vezes x na menos 1 menos 1, né, pela regra da potência. Então isso fica menos 1 vezes x na menos 2, que pode ser escrita então como menos 1 sobre x ao quadrado, que é a expressão que eu coloquei lá para a derivada de 1 sobre x. Então, voltando ali para a conta da derivada do seno de 1 sobre x, essa derivada então é o cosseno de 1 sobre x vezes menos 1 sobre x2. Então, isso é menos 1 sobre x2, cosseno de 1 sobre x, e essa é a derivada do seno de 1 sobre x que eu tenho que colocar lá em cima, né? Porque vamos voltar então para nossa conta original, que é o cálculo da derivada da função f de x. F' de x é x vezes essa derivada que acabamos de calcular, então é x vezes menos 1 sobre x2 cosseno de 1 sobre x, mais seno de 1 sobre x vezes 1. Posso simplificar ali o x, então expressando essa derivada de uma maneira mais simples, como sendo menos 1 sobre x vezes o cosseno de 1 sobre x mais seno de 1 sobre x. E essa é a expressão final para a derivada f' de x, no caso de x ser diferente de zero. No item D, vamos determinar se o limite da derivada f' de x, quando x tende a zero, existe. A função, já sabemos que f' de zero não existe, né? Então, a derivada dessa função não existe no ponto x igual a zero, mas ela existe num ponto x diferente de zero, e calculamos isso no item C. F' de x é a expressão dada pela expressão menos 1 sobre x, cosseno de 1 sobre x, mais o seno de 1 sobre x. Vamos tentar calcular o limite, então, de f' de x quando x tende a zero. Será o limite da expressão seno de 1 sobre x menos 1 sobre x, cosseno de 1 sobre x. Esse limite aí não vai existir, vamos demonstrá-lo da seguinte maneira. Vamos calcular a derivada em uns pontos do tipo 1 sobre 2 π vezes n, onde n é um número inteiro. 1 sobre 2 π vezes n, onde n é um número inteiro. Então, substituindo x por 1 sobre 2πn, eu tenho a derivada, então, é menos 2πn vezes o cosseno de 2πn mais o seno de 2π vezes n. Mas o cosseno de 2π vezes n é sempre igual a 1, né? E o quanto que o seno de 2π vezes n
esse é menos 1. Então, essa expressão fica simplesmente igual a menos 2π vezes n. Agora note o seguinte, observe que 1 sobre 2π vezes n, quando o n tende a zero, né? Quando 1 sobre 2π vezes n tender a zero, é porque, se essa fração está tendendo a zero, é porque 2πn, que é o denominador, está tendendo a infinito. Isso, então, me indica que menos 2π vezes n tende a menos infinito. Então, consequentemente, a derivada de 1 sobre 2π vezes n está tendendo a menos infinito. Então, esse limite não existe, né? O limite que estamos tentando calcular, o limite da derivada f' de x quando x tender a zero, quando x tende a zero, esse limite não existe porque escolhemos alguns pontos que tendem a zero, né? Dos pontos do tipo 1 sobre 2π vezes n, e para esses pontos a derivada está ficando cada vez maior, enquanto que esses pontos 1 sobre 2πn, à medida que o n aumenta, né, n igual a 1, 2, 3, etc., eles ficam cada vez mais próximos de zero, a derivada nesses pontos fica cada vez menor, tendendo a menos infinito, né, à medida que o n tende a infinito. Está aí a título de ilustração. Então, a conclusão é que o limite dessa derivada não existe, né? Então, a título de ilustração, eu coloquei aí a expressão da derivada, né, que é menos 1 sobre x, cosseno de 1 sobre x, mais seno de 1 sobre x. O gráfico dessa função, quando o x tende a zero, ela oscila, e essas oscilações vão ficando cada vez mais intensas, cada vez mais rápidas e com amplitudes crescentes, né? Então, obviamente, essa função não tem limite quando o x tende a zero. Para terminar, eu coloquei a nossa função f de x, né? Essa é a curva, o gráfico da curva y igual a f de x, definida como sendo x seno de 1 sobre x para x diferente de zero, e 0 para x igual a zero. Essa é uma função contínua no ponto x igual a zero, mas ela não é diferenciável, a derivada dela não existe em x igual a zero.